O governo federal e o Congresso Nacional que vamos eleger neste ano colocarão em xeque a relação de Deus com o Brasil e o seu povo. Atenção! Cuidado! Em documento divulgado pela CNBB, Dom Luiz Gonzaga Bergonzini nos alerta: dai a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Com esta frase, Jesus definiu bem a autonomia e o respeito que deve haver entre a política, César, e a religião, Deus. Por isto, a Igreja não se posiciona nem faz campanha a favor de nenhum partido ou candidato, mas faz parte da sua missão zelar para o que é de Deus não seja manipulado ou usurpado por César, e vice-versa. Ou seja, embora política e religião não devam se misturar, nós temos que nos submeter às leis humanas e às leis divinas ao mesmo tempo. Ninguém pode servir a dois senhores. Então, se as leis se conflitarem, a qual devemos nos sujeitar? Cuidado, preste atenção. Eu queria fazer algumas questões que a gente não gostaria se a senhora puder responder rápido, mais um bate-bola, coisa que a gente não gostaria que ficasse fora. Como é que a senhora se define politicamente? A senhora é socialista? Eu sou. Boa pergunta do leitor aqui, vai pegar com você lá depois, hein? Sobre o aborto, qual a posição da senhora? A legislação atual é adequada ou a senhora defende uma ampliação? Olha, eu acho que tem que haver descriminalização do aborto. Hoje no Brasil isso é um absurdo que não haja. A descriminalização. A candidata à presidência pelo PT, Dilma Rousseff, afirma hoje que é contra o aborto. No fim da manhã, a candidata recebeu a visita de mais de 30 líderes religiosos católicos e de igrejas evangélicas. Durante quase 3 horas, eles discutiram assuntos como aborto, drogas e a adoção de políticas sociais voltadas para a família. Depois da reunião, Dilma saiu da casa acompanhada pelos líderes religiosos e falou sobre aborto. Quando a gente fala em valorização da vida, eu queria deixar claro, eu pessoalmente já disse lá no debate da CNBB que eu pessoalmente sou contra o aborto, porque acho o aborto uma violência contra a mulher. E a senhora lá, de viva voz, foi muito mais além do que isso. A senhora manifestou as suas convicções, manifestou aqui agora. Eu sou a favor da vida, defendo a valorização da família. E é isso que nós procuramos. O que é que nós queremos hoje? O que nós queremos hoje é que estes segmentos, todos os segmentos religiosos que aqui se faz presente, e os que já têm ciência daquele entendimento, através da imprensa, que divulgou de forma extraordinária, o que nós queremos hoje é que nesta reta de chegada, cada um de nós não fiquemos inertes e nem passivos diante das acusações e das infâmias que procuram de qualquer maneira atingir ao presidente Lula e atingir a ministra Dilma, que já nos provaram em vezes anteriores a esta. É a única candidatura neste país que sentou na mesa com os legítimos representantes dos segmentos religiosos deste país. A reunião foi extraordinária. Nós aqui nos reunimos e reiteramos o nosso apoio. Procuramos também incentivar a toda a liderança religiosa, evangélica, cristã, a evidenciar esforços nesses últimos dias, se comunicando e procurando de todas as formas desmistificar esta figura ou esta pessoa que determinados elementos desocupados e descompromissados com a verdade têm tentado, como que isso fosse possível, destruir um projeto que vem dando certo para esta nação e o nome extraordinário que tem ajudado o presidente Lula no governo deste país. Bem, quanto a mim, eu gostaria de dizer aos eleitores que eu conhecia a Dilma de longe, né? Hoje tive a oportunidade de conhecer Dilma Rousseff bem de perto, ouvir muitas palavras delas, sentir também quando de coração ela coloca nas expressões, e gostaria de dizer a todos da sinceridade da sua
da sinceridade dos seus compromissos, da sinceridade também das suas opções, especialmente o que todos nós achamos interessante foi a afirmação dela para a proteção da família brasileira. Eu acabei de participar de uma reunião com a ministra Dilma, fiquei muito feliz, lideranças católicas, evangélicas, de várias igrejas evangélicas, e a ministra, ela deixou muito claro a sua posição com relação à família, com relação à vida, com relação ao ser humano, né? Tudo aquilo que o presidente Lula já nos ensinou, que uma política a gente faz com paixão, com emoção, cuidando das pessoas, e é exatamente isso que ela falou. A ministra disse que é contra o aborto, que ela defende a vida, a ministra disse que quer reduzir ainda mais a pobreza no Brasil. Descriminalização do aborto. O artigo 124 do Código Penal diz que provocar aborto em si mesma ou permitir que lhe seja provocado é crime, com detenção de 1 a 3 anos. Projeto de Lei 1135/91, em discussão no Congresso Nacional, suprime o artigo 124 do Código Penal, ou seja, o aborto deixa de ser crime. O PT aprovou em seu Congresso Nacional uma resolução sobre as mulheres pedindo descriminalização do aborto. Cerca de 70% dos votos foram favoráveis. Você está acompanhando toda a polêmica neste segundo turno a respeito do aborto. Pois bem, o Partido dos Trabalhadores está acusando bispos, pastores, sacerdotes de que estão promovendo uma campanha difamatória contra a sua candidata. No entanto, parece estranho. No vocabulário do PT, fato, verdade incômoda é uma difamação. Você se lembra daquele vídeo da candidata Dilma? Do aborto, qual a posição da senhora? A legislação atual é adequada ou a senhora defende uma ampliação? Olha, eu acho que tem que haver descriminalização do aborto. Hoje no Brasil isso é um absurdo que não haja. A descriminalização. Pois bem, se você acreditar nos seus olhos, se você acreditar nos seus ouvidos, naquilo que a candidata está dizendo, para o PT, você é um agente de difamação. Você está dizendo algo que não deveria dizer. Ora, nós temos que distinguir entre verdade incômoda e difamação. O que nós, pastores, padres, bispos, queremos recordar aos nossos cidadãos são estes fatos que estão no currículo do Partido dos Trabalhadores e que são extremamente incômodos. Um fato que você deveria prestar atenção foi a publicação que aconteceu no Diário Oficial da União no dia 4 de outubro deste ano. Você se lembra que dia era 4 de outubro? Sim, era dia de São Francisco, mas não era somente isso. Era o dia depois do primeiro turno. Quando então o partido que nos governa pensava que a sua candidata já estaria eleita. Um dia depois do primeiro turno, foi publicado no Diário Oficial da União, neste link que você pode acessar, um acordo entre o governo e um grupo de estudiosos que auxilia o governo na implantação de projetos que visam a legalização
do aborto no Brasil. É um grupo de estudo que quer continuar o processo na legalização do aborto. Vejam, o governo fazia tudo isso enquanto declarava que era absolutamente contra a legalização do aborto. Para quem é que o Ministério da Saúde estava preparando o caminho e renovando esse grupo de estudos? Era para o próximo governo, que para eles era evidente, pertencia à sua candidata. Portanto, é necessário que nós cristãos compreendamos que as declarações da candidata do PT, de que ela nada fará, não tomará iniciativas para legalizar o aborto neste país, simplesmente não tem fundamento algum. E por que não tem fundamento? Você vai dizer mais uma vez, é difamação, é calúnia. No entanto, vamos analisar o texto que ela assinou. Em primeiro lugar, ela diz que pessoalmente é contra a legalização do aborto. Tudo bem, mas partidariamente a senhora é contra? E depois, como chefe de governo e de Estado, a senhora será contra? Por que é que a candidata não declarou que está disposta a vetar toda e qualquer legislação que aterrize na sua mesa de presidente, para então vetar e tirar do mapa estas leis que pretendem legalizar o aborto? Mas ela não declarou isto. E mesmo que declarasse, seria uma declaração inútil. Por que eu digo isto? Porque o presidente Luiz Inácio Lula da Silva já fez coisa pior. Ele, no dia 8 de agosto de 2005, escreveu aos bispos, à CNBB, à Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, jurando, pela fé que havia recebido de sua mãe, que não faria nada para legalizar o aborto no Brasil. Enquanto isso, algumas semanas depois, o Palácio do Planalto encaminhou para o Congresso uma legislação, um projeto de lei que legalizaria o aborto não somente nos 3 primeiros meses de gravidez, mas durante todos os 9 meses de gestação. Porque esta é a lei que está tramitando no Congresso atualmente. Ela declara que nos 3 primeiros meses a mulher tem direito de abortar. Mas nos outros 9 meses, toda e qualquer punição do aborto será suspensa. Isso quer dizer legalizar o aborto mesmo de uma criança que já esteja no 9º mês de gestação. Foi isto que fez o senhor presidente da República e o seu partido, o Partido dos Trabalhadores. Que garantia temos nós que esta assinatura da candidata do PT terá alguma validade quando ela muda de ideias, tanto quanto o seu presidente? Casamento gay. A Lei 1151 de 1995, da então deputada Marta Suplicy, que é candidata ao Senado por São Paulo, deverá entrar em votação no Congresso. Ou você tem dúvida disso? Antes do casamento gay, deve vir a lei da homofobia, já aprovada na Câmara, que agora será discutida no Senado. A qualquer pessoa jurídica, como as igrejas, que por seus agentes, padres, pastores, empregados, dirigentes,
bispos, arcebispos, presidentes, promoverem, permitirem ou concorrerem para a discriminação de pessoas em virtude de sua orientação sexual, serão aplicadas as sanções previstas nessa lei, sem prejuízo de outras de natureza civil ou penal. Agora, junte as duas leis e veja o que pode acontecer se dois homossexuais quiserem casar na sua igreja. O que tem me agitado são muitos e-mails que eu tenho recebido. E a questão é essa, é a eleição. E eu não posso deixar de falar também, porque eu sou sacerdote da Igreja de Nosso Senhor Jesus Cristo. Diante de tantos pastores se pronunciando, tantos bispos se pronunciando, eu nunca vi uma eleição tão agitada como essa. Nunca vi. Tenho 44 anos de idade, nunca vi uma eleição tão agitada. E por que está tão agitada? Por que de tanta agitação? Porque os rumos da nação brasileira estão prestes a mudar. E ela poderá mudar para o pior, para o lado pior, se nesse segundo turno, e eu vou falar com clareza, o PT ganhar. Estou falando claro. Podem me matar, podem me prender, podem fazer o que quiser. Não tenho advogado nenhum. Podem me processar. E se tiver de ser preso, serei. Não tem problema. Mas eu não posso me calar diante de um partido que está apoiando o aborto e a igreja não aprova. Eu não posso apoiar. Não votei e não votarei. Deixando bem claro, não votei e não vou votar. Porque eu sou a favor da vida. E sou mesmo. Sou sacerdote do Altíssimo. O meu sacerdócio não é para os homens, é para Deus. Eu fui ordenado para Deus, não para os homens. Porque não é possível que os cristãos estejam tão alheios à situação, preocupados apenas com o seu trabalhozinho, o seu emprego, com as suas coisas, sabendo que o PT está querendo aprovar leis onde o sacerdote não pode se pronunciar, não pode falar, onde os meios de comunicação religiosos só vão ter 1 hora de programação. Imagina a Canção Nova só tendo 1 hora de programação. E as pessoas não estão nem aí para isso. Eu nunca vou celebrar casamento de homossexual. Nunca. Estou falando para os cristãos que comungam, que rezam seu tercinho, me desculpe falar a expressão tercinho, que adoram e dizem que adoram nosso Senhor Jesus Cristo e que se não se pronunciam, tudo com medo. E o Evangelho de Jesus Cristo não é um evangelho de medo, não, nem de terror. Mas Jesus falou mesmo, vocês serão levados aos tribunais. Serão mortos por causa do meu nome. Ou nós nos pronunciamos ou não. Se os evangélicos se pronunciam, nós católicos precisamos nos pronunciar também. Chega de sermos católicos mornos, frios e medrosos. Como é que nós ficamos assim, como se nada tivesse acontecendo, numa boa, com medo de perder isso, com medo de perder aquilo, que perca tudo. Só nós não podemos perder Jesus Cristo nessa vida.
E a nação brasileira, ela tem que ser uma nação cujo Deus é o Senhor. A nação brasileira. Estão querendo tirar Deus da nossa vida. Não sei o que poderá acontecer depois de tudo isso que eu estou falando aqui. Talvez nem missa das 7 eu celebre mais. Não tem problema. E a nação brasileira não pode se tornar uma nação marxista, comunista, com terrorista, tendo pessoas à frente, mandando um e outro se calar. Porque se a gente se calar, as pedras vão falar. E vai ser uma vergonha. Jesus falou isso. Vai ser uma vergonha muito grande se as pedras falarem, porque os cristãos não se pronunciam. Todo mundo caladinho, todo mundo aí, como se tudo estivesse bem, está tudo ótimo. Não está ótimo, não. Não está ótimo, não. Que eu quero ver no futuro. Se vai ter missa de 7, de 11, missa pela TV, pela rádio, vocês vão ver se vai ter alguma coisa. Aí vai todo mundo buscar Deus e não vai ter Deus. Porque os padres vão todos estar nas masmorras. Tudo preso. Porque se pronunciaram, porque falaram. Porque falaram de Jesus Cristo. Porque não querem Jesus. Querem tirar Jesus da nossa vida. Mas eu prefiro morrer com a verdade do que viver na mentira e depois ir para o inferno. Porém, o governo propõe outros conflitos com a ordenança bíblica. A alteração do Estatuto da Criança e do Adolescente, para estabelecer o direito de serem educados e cuidados sem o uso de castigos corporais. A Bíblia diz: a vara e a disciplina dão sabedoria, mas a criança entregue a si mesma vem a envergonhar a sua mãe. Nenhum de nós concorda com a violência contra crianças, mas esse projeto não se refere à violência, e sim à correção, disciplina e educação, contrariando inúmeras orientações da Bíblia. Não deixe de corrigir a criança, umas palmadas não a matarão, para dizer a verdade, poderão até livrá-la da morte. Quem não castiga o filho não o ama. Quem ama o filho, castiga-o enquanto é tempo, ou seja, enquanto é criança ou adolescente. O projeto do governo conflita com a Bíblia e diminui ainda mais a autoridade dos pais e professores sobre os filhos. E daí acontece isso. E agora, sabendo disso tudo, como você vai votar?